A lei em nosso coração. Esse é o tema de hoje do nosso guia de estudo, lição da Escola Sabatina, né? O nosso guia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Esse é o tema do trimestre, abril, maio e junho, a gente está estudando sobre uma série de coisas que remetem à interpretação das profecias, né? Fundamentos de Gênesis, conceitos importantes. E aí a gente está estudando aqui sobre a origem das nações, a gente viu aqui fundamentos proféticos, e nessa semana a gente está estudando nos Salmos. Muita referência profética nos Salmos também. Então, hoje a gente vai ver aqui sobre a lei em nosso coração. Vai valer a pena, então fica até o final, vai ser rapidinho, logo após a vinheta. Vale a pena porque vale a nossa salvação. Vamos lá então, compartilhando a tela aqui os slides, como sempre eu faço, para ficar visualmente melhor para você entender. Então hoje, terça-feira, né, a lei em nosso coração, dia 20 de maio. Então a gente está estudando aí, como eu falei, a lição da semana. Se você ainda não pegou, desde o sábado a gente começou esse estudo desse tema. Sábado, domingo, segunda, tá aí no card, na descrição e nos comentários. Então pega, aproveita e dá uma recapitulada, pode acelerar o vídeo aí, botar um e-mail ou dois, dá para entender, tá bom? Então o importante é você pegar a sequência, porque hoje o tema vai dar continuidade ao tema de ontem também. A gente vai puxar um assunto interessante, você vai ver aqui. Remanescente, né? O Jesus, a ovelha, o Cordeiro de Deus. Ontem a gente viu o Monte Sião e a gente viu ali que tem uma interpretação correta sobre Jesus, o Senhor dos Exércitos, como está nos Salmos, o Rei da Glória, né? E o Cordeiro de Deus, que veio aqui para dar acesso para si. E a gente viu ontem, inclusive, o verso áureo, que a gente vai ver aqui, recapitular o verso áureo, que está em Apocalipse 14:1, a gente vai ver aqui, que fala: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então hoje a gente vai ver um pouquinho disso, o que é isso, está escrito na testa, tá bom? Então aqui o guia já começa com essa ênfase. O remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. E aqui já começa a interpretação para a gente entender o que é isso. Escrito na testa é literal, não é? Então, ó, nas escrituras, nome significa mais do que uma palavra que identifica alguém. Representa o caráter. Do povo hebreu, antiguidade, até hoje tem um pouco disso. A pessoa escolhe um nome conforme o perfil, o contexto, como o bebê veio ao mundo, né? O que é que esse menino representa para os pais. Então, representa ali o perfil, a identidade e o caráter daquela pessoa. Então, o nome é muito mais do que um significado solto, tá? Uma simples palavra. Então, quando em Apocalipse está lá dizendo que está escrito na testa o nome, não é só uma escritura qualquer. Até hoje, em muitas culturas, ainda se diz que alguém tem um bom nome quando o seu caráter é bem visto pelos outros, né? Então, não sei na sua cidade, no interior aqui da Bahia, tem muito isso. Fulano é de família, fulano tem um bom nome, né? O pai dele é seu fulano, a mãe dele é dona fulana, né? Ou seja, veio de uma boa família, tem um bom nome. O pessoal até pergunta qual é o sobrenome da sua família, né? O sobrenome, ou seja, é o nome que representa aquela família ali. Então isso tudo até hoje. Algumas cidades, países, regiões que preservam isso porque tem um histórico, tem uma credibilidade, um modo de agir, né? Um profissionalismo, enfim, tem várias interpretações. É isso que a gente vai ver, que quando fala que tinha na testa o nome, é muito mais do que uma palavrinha escrita, como muita gente acha, né? Fria, sem contexto. Então tem um porquê, a gente vai ver isso aqui no guia de hoje, no estudo de hoje, tá bom? O guia traz uma pergunta, aqui a pergunta número 3 da semana. Leia Êxodo, capítulo 33, versos 18 a 23. Êxodo 34, do verso 1 ao 7. E Salmo, que a gente está vendo nos Salmos, né, o texto dessa semana, o tema da semana, a gente vai ver Salmo 119, 55. Ambos falam do mesmo contexto. E aqui coloca o seguinte, ó, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que o Senhor prometeu lhe mostrar? Então Moisés chega ali, a gente vê, né, num monte e pede, quero ver, deixa eu ver sua glória, né? O povo ali rebelde, idólatra, se distanciando, desobedecendo. E aí Moisés vai lá e pede para ver a glória de Deus. O que é que Deus prometeu mostrar a Moisés? O que aconteceu quando Deus proclamou seu nome a Moisés, lá em Êxodo 34, 5? O nome a Moisés, lá em Êxodo 34, 5. Então, vamos dar uma olhada aí, né? Então, vamos lá aqui, Êxodo 33, 18 a 23. Eu vou ler rapidinho, né? Só para a gente contextualizar. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória, falando com Deus, né? E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então a gente já viu aqui a resposta, né? Vai prometer passar toda a bondade e
proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou Deus: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor Deus: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu vou colocar você na fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então já respondeu bacana aqui, só com esse texto de Êxodo 33, 18 a 23. Então aqui em Êxodo 33, e aqui em Êxodo 34, 1 a 7, né, Deus também mostra o que é o nome dele, o caráter dele. Ó. Ele disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, porque ele a quebrou com raiva quando ele desceu e viu o bezerro de ouro ali, né? Então, Deus tinha escrito com o dedo dele, e aí Deus pede: ó, isso aqui é muito mais do que palavras. 2 pedras que eu vou... Escreva as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então, esteja pronto pela manhã para subir no Monte Sinai e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Né? Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim Moisés lavrou... Né? Então só Moisés foi digno ali de receber a palavra de Deus. E a gente vai ver o que é que representa isso. A gente já viu aqui as leis. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, subiu no Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor. Proclamar é ditar, é falar. Então, e aqui fica claro que o nome de Deus representa a sua lei. Por isso que a gente fala que a lei representa o caráter de Deus, porque o nome de Deus, quando ele proclama o nome, o Senhor, ele está dizendo ali para Moisés também, ditando o que ele tinha escrito com o dedo dele, os 10 mandamentos, né? Sobre não ter outros deuses, não adorar a imagem de escultura que o povo estava adorando, o bezerro de ouro, não levar o nome de Deus em vão, guardar o sábado que estavam ali transgredindo, e os 6 mandamentos com relação a relacionamento com o próximo, né? Não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar, enfim, e honrar pai e mãe. Então a gente vê muito claramente a Bíblia interpretando aqui o que é o nome de Deus, o Senhor, né? Então, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Falando do contexto ali do povo de Israel, né? Corrompido. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. E aqui, por fim, o Salmo 119, 55, que fala: de noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. Mais uma vez o Salmo trazendo a referência de lei com o nome de Deus. A lei representando o nome, o caráter, a personalidade, os atributos divinos, tá? Então a gente vê aqui os textos conversando um pouco aqui com um pouco ali, né? Muito legal, muito interessante isso que a Bíblia traz quando a gente estuda com profundidade. Então vamos ver aqui, ó, o guia traz algumas coisas interessantes, ó. Muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que sem dúvida é verdade. No entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual, uma beleza, uma pompa, né? Ai, meu Deus. A glória de Deus é o seu caráter, né? É a sua santidade, verdade, justiça e amor. E isso também é verdade em relação ao nome de Deus. Então, quando fala nome, a gente está vendo que se refere a todo um contexto, né? Ou seja, ter um bom nome, o nome quer dizer o caráter, a personalidade, o criador do universo, então representa muito mais do que só o nome. Olha o que o autor coloca aqui que é muito bacana. O nome do criador escrito na testa do remanescente não se trata de letras escritas no corpo. Literalmente, como o pessoal acha, né? É uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração. E assim refletir a vida, o seu amor e o seu caráter. Quando somos atraídos para perto de Deus, passamos a amá-lo por quem ele é e pelo que ele fez por nós. Por isso que quando Jesus, que é o digno, o cordeiro está no topo do monte, né? As ovelhas seguem, a gente viu aqui que os santos o seguem. E seguir é aceitar, obedecendo, colocando essa lei, respeitando o nome de Deus como seu governante, como seu criador. É se espelhando nesse caráter. Então, perceba que conversa com tudo que a gente viu ontem durante esses dias todos aí, desde o sábado, né? Então, Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos. Então, ele descreveu novamente: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E aí foi ditando novamente os 10 mandamentos, que são uma transcrição de seu caráter. Então é isso, quando fala de nome de Deus, ter na testa o nome, ou seja, ter o seu caráter, os seus 10 mandamentos na mente e no coração. Observando isso, a gente vai ver a conversa desse texto com Apocalipse, que fecha com chave de ouro.
E é isso que o guia traz aqui agora. Ó. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus, que está lá em Apocalipse 14:1, que a gente viu do verso áureo, né? São descritos como os que guardam os mandamentos de Deus, em Apocalipse 14:12. Né? Então, perceba aqui, eu vou até colocar aqui, ó, coloquei aqui para a gente ver, Apocalipse 14:1, ó, é o que está no nosso verso áureo que a gente viu no sábado. Então, olhei, diante de mim estava o Cordeiro, o único que é digno de estar no Monte Sião, no trono de Deus, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então isso aqui é uma linguagem simbólica, agora que a gente já viu aqui a interpretação, dizendo que são as pessoas que aceitam Jesus como seu salvador, que obedecem os mandamentos, que respeitam as leis dadas a Moisés lá no monte, que é a transcrição, os 10 mandamentos, que são a transcrição do caráter de Deus. Então isso é muito claro e muito óbvio. E aqui em Apocalipse 14:12 fecha com essa chave de ouro. Aqui está a perseverança dos santos, os mesmos santos que estavam lá no Monte Sião seguindo o Cordeiro, né? Que eram ali, a gente viu, indignos. Quem poderá, a gente viu no estudo aqui, quem é que vai poder obedecer? Mediante em Cristo, a gente consegue. Porque o que ele julga é o coração, é a vontade de se limpar, é a vontade de obedecer. Porque a gente viu que Isaías, né, e a experiência toda do estudo aqui, que a gente, por nós mesmos, somos indignos, né? Somos indignos e praticamente impossível obedecer. Mas quando a gente aceita Jesus por amor, a gente busca essa obediência, a gente busca obedecer, ainda que a gente caia. Né? Mas ele vai nos dar força. E por meio dele, a misericórdia, ainda que a gente não consiga, o fato de tentar, de estar no coração, né, o coração puro, as mãos limpas, essa vontade, esse anseio, por isso que a Bíblia fala que só quem julga o coração é Deus, é Jesus que sonda os corações e julga, que ele vai saber se você está fazendo, está caindo por acidente, mas está buscando se limpar, ou se você está caindo de propósito, negligenciando e errando porque acha que não precisa seguir as orientações dele. Então aqui, Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E aí, tem gente ainda achando que não é para obedecer lei nenhuma, que foi abolida, né, que o sábado foi só para judeu, que era só para quem estava em Israel. Então, inventando mimimi, desculpas, para não entender a mensagem clara aqui, que Deus sempre quer uma obediência. O adorador ali, seguindo os preceitos dele, os estatutos dele, tá bom? E aqui o autor coloca uma coisa muito forte também, ó. A profecia que está em Jeremias, citada em Hebreus, descreve essa experiência clara também. Ratifica, fortalece essa ideia. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que está escrito. Imprimirei as minhas leis no coração deles e escreverei sobre a sua mente, sobre a sua testa, é consciência. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Hebreus 10:16-17. Que expressão do evangelho, né? Então Jesus vem, mesmo com pecados, quem aceita, ele perdoa, a salvação é pela graça. E aí, quando a pessoa aceita isso, a demonstração da aceitação é você seguindo. Seguir é obedecer, é seguir o caminho, é fazer o que ele pede, né? E aí você demonstra isso na sua observância aos mandamentos, tá bom? Então, embora a lei seja refletida em nossa vida, precisamos que nossos pecados não sejam jamais lembrados. O nome de Deus é seu caráter. A lei de Deus representa o caráter dele. A gente acabou de ver isso aqui. E por isso que a lei não pode ser abolida, porque o caráter de Deus vai ser abolido. Então, se a lei de Deus, Jesus é o Logos, é a palavra, né? E a palavra cria tudo e a palavra representa Deus. E aqui fala que a palavra, o Logos, a lei, representa o caráter de Deus. Como é que eu não vou obedecer? Como é que eu não vou seguir? Né? A lei é uma transcrição de seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Esse amor se manifesta na obediência à lei. Por isso que Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a prova de amor é você guardar. Não segundo as intenções, não para que você se vanglorie nas suas obras, mas como demonstração desse amor recíproco, que você aceitou o sacrifício dele e está disposto a viver como uma nova criatura, né? Com um estilo de vida diferente, respeitando os estatutos divinos. E é essa dificuldade que está claro na Bíblia, mas que muitos cristãos contaminados com paganismo, com mitologia grega, com distorções, falsas doutrinas, né? Misturam, né? Essa questão de salvação pela fé e acham que uma vez salvo, salvo para sempre, não precisa fazer a sua parte aqui, não precisa se comportar de um jeito como Deus pede, né? Porque Jesus já morreu, está salvo e aí pronto, você não precisa fazer mais nada. E outros que acham que vão ser salvos pelas obras, como os fariseus ali, né? O legalismo, que acha que o jovem rico, e perguntou como é que ele herdava a vida eterna. Então eu já faço tudo, mas aí Jesus viu que ele fazia com segundas intenções, não era por amor. Quando Jesus colocou o amor em prova e pediu para ele vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ele recebeu o convite para ser discípulo, ele saiu triste. Ou seja, porque ele deu mais valor aos bens materiais, à riqueza. Então, quando você coloca outras coisas no lugar de Deus,
essa coisa passa a ser o seu Deus. Então é isso, não adianta você obedecer e estar colocando coisas na frente de Deus. Essa obediência é vã, porque não é a obediência que salva. Quem salva é Jesus. Então, e quando você está salvo, você demonstra isso colocando ele em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas, tá bom? Então, diferente de Zaqueu, né, que a gente viu ali, que Zaqueu, sem Jesus pedir nada, Zaqueu chega ali, ao ver Jesus na casa dele, ele indigno, pecador, reconheceu e falou assim, levantou e falou, vou dar metade do que eu tenho e ainda vou dar 4 vezes mais do que eu peguei do povo. Então, praticamente, ele ficou sem nada. Ele praticamente deu tudo, deu metade. E a outra metade, ele disse que ia restituir 4 vezes mais de quem ele roubou. Ele tinha roubado muito, né? Então, e aí Jesus fala, houve salvação em sua casa. A salvação foi porque ele deu as coisas? Foi pela obra dele? Não, mas foi pelo coração sincero em abdicar de tudo para honrar o que Jesus fez por ele, né? Então, a obra é consequência da aceitação verdadeira, genuína, do seu amor para com Deus, com Jesus, tá bom? E aqui vem uma pergunta no guia, né? Qual é a importância da lei de Deus se a gente é salvo pela graça, né? Não pela lei? E a gente sabe, a gente viu que a lei é como um espelho. A lei é pra gente... O espelho, você tá sujo. Falam assim, você tá sujo aí no seu rosto. Você usa o espelho te limpa? Não, o espelho só mostra onde tá a sujeira. Então você vai pegar o espelho, eita, tá aqui. Então o espelho não tem capacidade de limpar. Então a lei não tem capacidade de salvar. Ela só mostra onde você precisa melhorar. É um espelho. Então você vai olhar, opa, a sujeira está aqui. Então ela mostra os pecados, ela mostra como está a sua vida, seu comportamento, seu estilo de vida. E quando você olha para a lei, você muda o seu jeito de ser. Então você age, você limpa, você pega água, pega um paninho e limpa a sujeira. E esse pegar água e pegar o paninho é você buscar seguir os mandamentos de Deus, obedecer os 10 mandamentos e viver uma vida sendo uma nova criatura. Beleza? Então aqui para finalizar, vamos aqui no comentário de Ellen White. Então veja como ela, a escritora, a profetisa Ellen White, ratifica tudo que está na Bíblia, né? E dá ainda uma visão ampla para você tirar qualquer sombra de dúvida. Ela coloca que a glória de Cristo é seu caráter, e seu caráter é a expressão da lei de Deus. Ele cumpriu a lei em todos os seus requisitos e com sua vida concedeu ao mundo um padrão perfeito do que é possível para a humanidade atingir por meio da cooperação com a divindade. Em sua humanidade, Cristo era dependente do Pai, assim como a humanidade agora depende de Deus para, com seu poder divino, alcançar a perfeição de caráter, porque a fé é um dom que vem de Deus. A lei de Deus é uma demonstração de seu caráter, tá? E aqui coloca assim, por isso que ela é um espelho. Ó. Vista, porém, por aquele que caiu em pecado, é uma voz de condenação, uma sentença de morte. Então, quando a gente olha e fala, tô lascado, né? Tô morto aqui. Mas pela graça de Jesus, é como Isaías foi purificado ali com a brasa, que a gente estudou, né? Então ela mostra as nossas falhas, as nossas imperfeições e o que é que a gente precisa fazer para seguir a orientação, o que é que ele quer da gente, é o que ele pede. Então a gente precisa saber, a lei mostra isso, ó. Não está no âmbito da lei perdoar o transgressor, não é a lei que limpa, né? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso está em Romanos, o apóstolo Paulo deixando claro. Romanos 3, 20. Nenhum raio de esperança brilha da lei para o pecador. O raio de esperança vem de Jesus Cristo, que morreu por nós, né? Então, salvação pela graça, ele quer salvar a todos, ele morreu por todos, mas ele não obriga a todos a segui-lo. É quem demonstra isso na sua... Então, quem é que vai seguir? Quem aceita demonstrando isso através do seu comportamento, dos seus hábitos, sendo nova criatura. Por isso que fala de ser nova criatura, é largar o seu eu, o velho passado, né? E viver uma vida conforme Deus pede, obedecendo os 10 mandamentos. Tá bom? Porque a Bíblia fala que de que adianta a fé sem obra é morta. Então não adianta a pessoa falar que aceitou, que viveu a nova criatura e está desobedecendo os 10 mandamentos. Conversa fiada, está se enganando. E aqui finalizando, por meio de Cristo, porém, um caminho de libertação foi providenciado. Nosso Redentor veio na carne para condenar o pecado na carne, para abraçar a vida arrependida com um aperto inflexível e ao mesmo tempo alcançar o trono de Deus, tornando-se o elo de ligação entre a humanidade e a divindade, entre a terra e o céu. Ele é o único refúgio para a vida culpada. Ao buscar conhecer a Deus, o homem é conduzido a Cristo, que viveu a lei de Deus e manifestou ao mundo os atributos do Pai. No Filho de Deus, a bondade inexprimível de Deus é revelada, pois nele a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso está nos Salmos. Olha os Salmos de novo aparecendo, corroborando com tudo que a gente está estudando de profecia, de plano de evangelho. Salmos 85, 10, né? Então, que a gente possa aí entender, mais uma vez, essa doutrina simples, mas que muita gente
usa de mimimi, de justificativa, tira textos fora do contexto para não obedecer os 10 mandamentos, tá bom? Então, a lei de Deus é eterna, não muda, o caráter dele é eterno. Os santos que estão no Monte Sião, que estão diante de Deus, graças ao Cordeiro, são aqueles que estão com a lei na mente e no coração, observando. Ainda que não consigam atingir, a vontade de atingir é que vai ser levada em conta, tá bom? Então, é o sujo com um anseio ardente de se limpar. Ainda que ele não consiga, o pecado é um acidente na vida do cristão. Não pode ser uma negligência proposital, não pode ser uma desobediência por tradições humanas. Ah, porque eu acho. O achismo tem levado muitos cristãos à ruína. Sim, não é o assim diz a igreja, não é o assim diz o meu pastor, não é assim diz a minha família que me criou assim, não é o assim diz o que eu acho. Não é o que assim diz o influencer, é o que assim diz o Senhor. Está aqui, está tudo na Bíblia. A lei deve ser guardada e é a característica dos santos. Apocalipse deixa claro, os que guardam os meus mandamentos. Esse é o remanescente. Você quer ser remanescente? Você quer estar ali no Monte Sião, seguindo o Cordeiro de Deus? Então, guarde os meus mandamentos, porque quem guarda demonstra o amor e a aceitação do sacrifício que Jesus fez por todos nós, tá bom? É assim que você agradece pelo tempo que a gente teve aqui e também ajuda esse conteúdo a ir mais longe, chegando essa informação para outras pessoas, tá bom? Então aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.